Fala polícia, o bizu de hoje a gente vai tratar de um tema que é extremamente relevante, como todos são aqui obviamente, mas esse é um que às vezes causa incômodo no policial militar porque ele é chamado na JME e o Dr. Giliar já gravou um podcast, um bizu, né, dentro da série do bizu sobre isso, sobre citação do militar. Como é que funciona a citação na JME, para que funciona, o que se destina, como é que efetivamente isso acontece. Bom, a partir disso, a citação, sabendo de antemão quais são os procedimentos relacionados à citação, uma incerteza que muitas vezes o militar acaba, suportando, acaba convivendo, às vezes até pela falta do advogado explicar para ele isso, é o momento que ele vai falar na JME. Eu costumo, com todos os clientes que eu vou atuar em sua defesa na Justiça Militar Estadual, explicar para ele qual é, minimamente, de forma rápida, sucinta, em 2 minutos. Aqui eu vou fazer em 5 que eu vou aprofundar um pouco mais, estou contextualizando o tema, mas qual é o momento que ele vai falar, qual é o momento que ele vai ser interrogado, qual é o momento que ele vai ser ouvido sobre os fatos que ele está sendo acusado. Bom, pelo CPPM, o Código de Processo Penal Militar, artigo 302, lá o interrogatório é o primeiro ato da instrução. Mas é importante a gente lembrar que o Código de Processo Penal Militar é de 1969. A partir dessa premissa, e sabedores, minimamente de que a Constituição Federal, que estabelece uma nova ordem jurídica no nosso país, é de 1988, que estabelece ampla defesa, que eu acho que é a essência mais significativa dessa mudança do momento do interrogatório. Há bastante tempo, as justiças militares, a partir de uma modificação na própria legislação de processo penal comum que eu digo é não aquela militar, que promoveu então o interrogatório a ser o último ato da instrução, a partir de questionamentos que chegaram inclusive ao STF, e estabeleceu-se hoje na JME, por exemplo, que o interrogatório é o último ato e ponto. No Rio Grande do Sul, isso não é sequer mais hoje debatido. Existe apenas um magistrado que ressalva o entendimento, o seu entendimento próprio, mas que a partir de decisões do Supremo, ele acaba adotando, enfim, o interrogatório como o último ato do processo. Então isso é basicamente para que o militar, que eventualmente foi citado, compreendeu lá o bizu que o Giliar passou sobre a citação, saiba minimamente que em todos os atos que ele vai comparecer no início do processo, seja aqueles relacionados à oitiva, o depoimento das testemunhas de acusação, num segundo momento, num segundo ato, numa segunda data, as testemunhas de defesa, somente depois disso é que ele vai ser interrogado. O juiz vai questionar diretamente o militar para, se quiser, assim, prestar esclarecimentos, depor sobre aqueles fatos. Esse depoimento, pelas suas peculiaridades, ele é denominado o interrogatório. E é importante também que se diga que se o militar assim entender, independentemente do que está previsto na legislação, ele não vai ser prejudicado se ele resolver, por decisão própria ou da defesa constituída a partir da estratégia defensiva, permanecer em silêncio. Isso também pode acontecer, porque vocês fizerem uma leitura somente do texto do CPPM, vocês vão perceber que o silêncio é garantido, mas que isso pode eventualmente prejudicar o militar. Outro dispositivo que é necessário e hoje é evidente que não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Certo, pessoal? Então, assim, esse bizu que eu faço neste momento para vocês, falando especificamente sobre o momento interrogatório, ele se aplica para todos os demais processos. A gente pode ter um processo administrativo, como, por exemplo, o Conselho de Disciplina, onde também o interrogatório, independente do que está previsto na legislação específica lá do Conselho de Disciplina, Lei 7.500, hoje a própria Corregedoria da Brigada Militar reconhece e orienta que assim se proceda. De que forma? Interrogatório ao final da instrução. Porque isso materializa e garante o exercício da ampla defesa, um princípio constitucional que estrutura qualquer tipo de processo aonde existam minimamente garantias efetivas dentro da estrutura, como eu disse, organizacional e constitucional que o nosso país vive a partir ali do final dos anos 80. Certo, pessoal? Basicamente o bizu de hoje é esse, saber que tu pode ir tranquilo para a Justiça Militar, que tu não vai ser ouvido na primeira audiência e provavelmente não vai ser ouvido na segunda. E digo isso provavelmente porque alguns juízes
imediatamente após a oitiva da última testemunha de defesa, procede o interrogatório do réu. Aí vai do teu advogado postular para que seja num ato isolado, e aí questões que são um pouco divergentes, se as diligências seriam cumpridas antes ou depois do interrogatório. Mas a questão é, na primeira audiência, ou para receber a citação, ou até mesmo na segunda, tu não vai começar a ser ouvido. Eventualmente, ao final da instrução, isso vai efetivamente acontecer. Uma regra que é válida para processos judiciais e administrativos. Pega esse bizu. Até o próximo. Um abraço.